que a gente pode estimular as funções executivas das crianças? Um jeito muito simples e fácil de fazer em casa mesmo. Meu nome é Ariadne Abud. Meu nome é Natália Eringer e esse é o Infância Consciência. Bom, Nath, funções executivas. Vamos primeiro definir o que são funções executivas para que quem está ouvindo nos entenda, né? A gente tem no nosso cérebro o nosso córtex pré-frontal e que envolve como se... Eu sempre gosto de usar algumas analogias para explicar funções executivas, que é como se ele fosse o maestro do nosso cérebro. Então, eu tenho ali o violinista, o pianista, o baterista e tenho a figura do maestro. Então, o maestro é aquele que vai pegar a partitura e fazer com que todos toquem realmente essa música, dizendo assim, piano, agora eu preciso de mais volume, olha, agora a música vai num ritmo mais calmo. Então, as funções executivas são essa parte aí do nosso cérebro, essa circuitaria, que envolve planejamento, organização, um comportamento que é direcionado para uma meta, que está ali regulando as nossas emoções, dentro dessa figura, desse maestro ou desse gerente. Então, eu tenho inteligência, eu tenho a memória, eu tenho a atenção, mas tem alguém que está organizando, iniciando, mediando e finalizando todas as funções. Exato. E as funções executivas, para que a gente também entenda que elas são essenciais para a gente ter para a gente fazer o que a gente precisa fazer. Então, quando a Nath falou, um comportamento orientado para uma meta, uma organização, um planejamento, um controle inibitório também, né? De você conseguir parar e pensar antes de agir. Então, as funções executivas, elas estão praticamente em todos os comportamentos ali que a gente precisa, né, para o nosso dia a dia, para que as coisas funcionem, né, Nath? E aí a gente tem um modelo fatorial, né, que entende as funções executivas dentro de 3 parâmetros, né, dentro de 3 habilidades gerais, que envolve o controle inibitório, né, que você falou, que é esse freio, de eu conseguir frear a minha ação, seja um pensamento, uma palavra ou mesmo um comportamento motor, que envolve o controle inibitório. A gente tem a memória operacional, essa memória de curto prazo, quando a gente consegue lembrar de informações limitadas para conseguir guardar ali momentaneamente. E a flexibilidade, A flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva, que é essa habilidade que a gente tem de conseguir pensar de formas diferentes. Então, resolver problemas de diferentes maneiras. Isso. Então, dentro desse construto que entende funções executivas, esse seria o modelo hoje mais aceito na ciência. Só que a gente tem outras habilidades, né? Planejamento, organização, regulação emocional. Tem atenção também. Isso, atenção executiva, né? Que tem mais habilidades, né? Nesse currículo das funções executivas. E assim, tem uma forma que os pais conseguem fazer para estimular, porque as crianças precisam ser estimuladas nas suas funções executivas. Acho que antes disso é legal a gente falar que essa área do nosso cérebro, ela é a última a finalizar o seu desenvolvimento, né? O pré-frontal, ele termina a sua maturação no desenvolvimento em torno de 21 a 24 anos. E as funções executivas, elas são muito sensíveis à estimulação do ambiente. Então, o ambiente precisa estimular favorecer que essa criança exercite, né? Isso, o controle inibitório também, por exemplo, é atrasar uma gratificação, que é algo que tem muito impacto no desfecho futuro. Exato. Eu lembro de uma pesquisa que eu acho que ela é muito comum, todo mundo viu aí, que também viralizou, que é aquela do marshmallow, né? Onde os pais replicaram aí nos seus filhos que o pesquisador, o que ele fez? Ele mostrou para a criança um marshmallow, e falou para ela, olha, eu vou sair da sala, se você me esperar sem comer esse marshmallow, quando eu voltar, ao invés de você vai ganhar 2. Então, o que estava sendo avaliado ali? Crianças de em torno de 4 anos de idade. A habilidade que elas tinham, se elas conseguiam atrasar uma gratificação. Ter ali controle inibitório e atrasar esse ganho, né? Porque ela ia ganhar o dobro daquilo dali. Algumas crianças conseguiram e outras não. E aí essa foi uma pesquisa longitudinal que eles continuaram monitorando esses indivíduos e também replicaram, né, viram o desfecho quando eles tinham por volta de 40, 44 anos. Isso. E as crianças que tiveram maior controle inibitório conseguiram postergar essa recompensa, eram crianças que tinham maior ganho financeiro, elas tinham um nível de escolaridade maior, tinham maior nível de saúde. Então, eles perceberam que ter essa habilidade de função executiva, de conseguir postergar uma recompensa, de atrasar uma recompensa,
envolvia, impactava, era um preditor de um desfecho futuro em saúde mental. Tamanha a importância, né, desses aspectos. Exato. E se a gente pensar, né, o quanto as funções executivas estão envolvidas em tudo que a gente faz ali, que a gente precisa, demora realmente para maturar, a gente pensa o quanto a estimulação ela é importante, e às vezes a gente não se dá conta que dá para fazer isso brincando, né, Nádia? Que a gente utiliza muito isso através da brincadeira, né? Então, uma forma da gente testar controle inibitório com as crianças é justamente adiar uma gratificação, porque as crianças que são impulsivas, geralmente, elas têm dificuldade no controle inibitório, então elas acabam falando uma coisa que não era para falar, depois se arrependem, acabam se comportando de alguma forma que não deveria se comportar, depois elas também acabam se arrependendo, né? Outras funções executivas ali que a gente pode utilizar em casa, por exemplo, a organização. O próprio quarto, quando a criança organiza o próprio quarto, ela vai ter que olhar ali para os itens que tem no quarto e o que ela vai começar a ajeitar primeiro, né? E a gente percebe o quanto isso está envolvido na idade adulta, como você deu exemplo agora. Por exemplo, você deu o exemplo do controle inibitório, mas se a gente parar para pensar, quando a gente é adulto, a gente vai ter que organizar, às vezes, nossas prioridades de trabalho, por exemplo, né? Então, eu tenho o que é urgente, o que pode esperar um pouco e o que, né, tem um prazo um pouco maior. Uma pessoa desorganizada nas funções executivas, ali, principalmente, ela vai passar o que não é urgente para frente, muito, né, em função da dopamina, ou ela vai acabar postergando, procrastinando, e ela acaba tendo essa dificuldade na organização. Então, essas funções, elas têm que ser estimuladas desde a infância para que fique mais fácil, né, na fase adulta, ser um adulto mais funcional, vamos dizer assim, né, Nath? Isso tem um impacto muito grande, né? As funções executivas, essas circuitarias, são as principais que estão alteradas numa criança com TDAH, né? Então, a gente vê aí um pouco desse comportamento. Em casa, algo que eu penso que seja muito bom já para a gente estimular, quando os pais têm uma rotina, né? É rotina verdade. previsível. Porque se eu já tenho uma rotina que diz para o meu filho, olha, a sobremesa é só no final de semana. Eu já estou ensinando de forma muito simples a ele postergar uma recompensa. Ele está aprendendo que por mais que ele queira comer o chocolate agora, hoje não é dia. Ou, quando eu digo a sobremesa é após o almoço, isso, na rotina diária, já é um estímulo para um aprendizado de controle inibitório, de postergar uma recompensa. Então, quando ele também aprende na rotina diária a seguir a ordem das atividades, ele já está aprendendo a planejar, a organizar. Quando eu falo assim, filho, vai arrumar a sua mochila. Só que para ele arrumar a mochila, ele primeiro precisa saber planejar, organizar, priorizar, categorizar. Então, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, se eu mando meu filho ir arrumar o quarto, sem antes eu ter ensinado ele a categorizar, ele não vai aprender. Então, como que eu ensino no dia a dia? Eu posso planejar, vamos planejar o nosso final de semana? Então, com isso, o que a gente está fazendo? A gente está pegando um processo cognitivo interno, que é planejamento, e transformando isso de uma forma concreta e no passo a passo. Tá, filho, a gente vai lá no Inhotim, né, que a gente foi passear. Então, vamos planejar o nosso passeio. O que a gente precisa levar? Se ele for maior, vamos pegar o mapa para a gente aproveitar melhor o nosso tempo e pensar em quais atividades, quais galerias a gente quer ir. Isso é um estímulo. Ou fazer o próprio café da manhã. Isso, exatamente. Que, por exemplo, vai estar sol. O que a gente tem que levar? A gente tem que levar boné, protetor solar, né? Outras coisas para a gente planejar como é que vai ser e para executar depois, né? Outras questões, flexibilidade cognitiva. Mudar o final de um filme, de uma história, dar um outro nome para as coisas, ajudar a criança a resolver o problema de uma maneira diferente, estimular com que ela pense, de que forma que a gente vai resolver isso, né? Uma outra coisa também da flexibilidade, que os pais serem modelo disso, né? A rotina ela é muito boa, mas tem crianças que têm uma tendência maior a ter um comportamento mais rígido, que se algo sai da rotina, eles se desregulam. Então, a flexibilidade também envolve isso. Olha, poxa, não deu certo. O que a gente vai fazer? Ou, a mamãe errou. Poxa, não consegui fazer desse jeito. Vamos tentar de um jeito diferente? Então, esse conceito de fazer de forma diferente, isso é um conceito que estimula as funções executivas no dia a dia. E que isso é muito útil na vida adulta, né? Por exemplo, sei lá, numa brincadeira de criança,
acabou o verde aqui, né, na caixinha de tinta. E agora, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o azul, né? Mas não tem, sei lá, flor azul. Tem, né? Mas aí a criança, ela flexibiliza isso, sabe? Tipo, não, pode passar a ter, não tem, sabe? Ela começa a pensar, ou seja, sai dessa rigidez, né? De que as coisas têm que ser exatamente desse jeito. Tem uma única forma de Não tem fazer uma tudo. única forma de fazer isso, né? Então, não tá brincando de cozinha lá, né? De brincar de comidinha com a criança, não tem nenhuma tábua para cortar as frutas. A gente pega um negócio aqui e finge que é a tábua. Ou seja, a gente está flexibilizando isso, né? A gente está estimulando que a criança utilize, às vezes, outros recursos para resolver um problema. Eu não tenho isso, mas eu posso usar aquilo. Se não der para fazer dessa forma, a gente tenta de outra. Essa é uma habilidade que tem muito impacto lá na frente. Impacto. Porque muitas vezes os nossos sofrimentos é quando algo não sai conforme o nosso planejado. E aí, quando eu começo já desde cedo a aprender que tá, tudo bem. Então, vamos supor, né? A gente planejou que a gente ia passar a Páscoa na praia. Todo mundo feliz. Tá, chegamos lá, choveu. E aí? Não dá pra ir pra praia. Tem pessoas que, nesse momento, tudo acaba. Desregula muito, né? E vai virar um inferno feriado. E aí, se eu, ali, como pai e mãe dessa criança, falar, tudo bem, tá todo mundo frustrado e triste, porque não vai dar mais pra ir na praia ou tá chovendo. Mas o que a gente pode fazer? Como que a gente pode resolver esse problema de uma outra forma, tá? O nosso feriado vai acabar porque tá chovendo. Exato. Então, são coisas simples, mas que a gente está ensinando esse conceito de flexibilizar. Exatamente. Memória, que é uma outra... memória de curto prazo, que é uma outra função executiva importante ali, que os pais podem utilizar, jogar quebra-cabeça. Sim. Na verdade, jogo da memória, né, amiga? Eu sempre confundo quebra-cabeça com o jogo da memória. E é legal. Perguntar para a criança o que ela... Perguntas mais específicas, o que você comeu na escola, sabe? Me fala o nome de alguma coisa que você aprendeu hoje, para estimular essa memória de trabalho da criança também. E aí, na memória de trabalho também, a gente pode falar com a criança algumas sequências de coisas para ela fazer, para ela guardar nessa memória de curto prazo. Então, olha, vai no quarto pegar o seu calçado. Depois eu coloco uma sequência de 2 itens. É isso. E, olha, gravar uma música ou ler aí, grava para mamãe o primeiro ingrediente dessa receita e eu vou gravar o segundo. Então, grava o item aqui, vai lá na despensa pegar. Exato. Então, é realmente guardar aí... Estimular, né? Que a criança tenha que reter essa informação, né? Nesse momento ali de guardar essas pequenas informações. E o quanto a memória de trabalho ela está associada com a aprendizagem, né? Para deixar assim... Por quê? Porque para eu aprender, eu preciso memorizar aquilo, né? Para que isso se transforme num aprendizado, eu preciso lembrar. Então, estimular a memória da criança é muito importante. O bom é que a maioria das funções executivas a gente consegue fazer isso na infância através da brincadeira. Então, a criança que fica muito no tablet, às vezes... Não que seja o vilão, tem muitos jogos legais que estimulam as funções executivas, mas as brincadeiras com os pais, né, os jogos de tabuleiro, muitas vezes eles são excelentes para estimular essas funções executivas que são tão importantes na infância. E a rotina, né? A rotina do dia a dia, assim, quando os pais mediam a realidade, a gente tem muita oportunidade de estimular o cérebro da criança, estimular todos esses processos, mas eu preciso de pais atentos para entender essas oportunidades do dia a dia, às vezes entender até as crises do dia a dia como oportunidade de ensinar habilidades. É isso. Né? Ensinar a criança a esperar, ensinar a criança a priorizar. Tá, entendi. Você quer um jogo novo, mas o seu aniversário é daqui tanto tempo. É isso mesmo. Você está me pedindo para comprar esse jogo agora, mas você não queria um videogame? Você não queria viajar? Então, vamos aprender a economizar, a priorizar o que você quer. Ou, filho, ok, você tem que fazer o seu dever. Você quer jogar, mas qual que é a prioridade? Ou o que a gente vai fazer primeiro? Então, nas coisas simples, em organizar uma festa, em fazer o próprio café da manhã, preparar um sanduíche, ter uma obrigação, levar o lixo. Tudo isso são coisas simples que vão estimular o cérebro e que vão tornar essa criança mais funcional, um adulto mais autônomo, uma criança também mais autônoma, à medida que a gente vai estimulando de diferentes formas, né, as funções executivas do cérebro, que
para quem principalmente tem filhos com TDAH, que é muito prejudicado nas funções executivas. E eu acho que vale também esse recado, né? Se você percebe que seu filho tem uma dificuldade grande em controle inibitório, ou de se organizar, de planejar, de conseguir deixar de fazer algo agora em prol de um objetivo futuro, saiba que isso tem grande impacto no futuro dele. Então, vale buscar uma orientação, vale buscar um profissional para conseguir fazer uma boa intervenção, porque ter dificuldades em habilidades executivas na infância, isso é um preditor de uma dificuldade de desempenho acadêmico, desempenho profissional, porque tudo que a gente faz na nossa vida, a longo prazo, que vai envolver sucesso na vida profissional, acadêmica, até relacional, ativa muito, recruta muito as funções executivas. Então, fique atento, porque esse é um sinal que você precisa intervir no seu filho, porque esse é um grupo de habilidades que tem muito impacto em desfecho futuro. Exatamente. Bom, a gente espera que a gente tenha ajudado, né, quem está nos ouvindo, falar um pouquinho, pelo menos conhecer um pouquinho sobre o tema e ajudar, inclusive, as crianças, né, a estimularem essas funções executivas do cérebro, tão protetoras assim para a saúde mental e para uma vida funcional também. Então a gente se vê no próximo episódio, né, Nádia? Tchauzinho, pessoal! Bye.